E aí, tudo bem? Você já ouviu falar que alguém é interesseiro? Ou que alguém foi mal interpretado no momento em que tentou falar com outra pessoa? Eu sou o William Costa e no bate-papo de hoje eu quero trazer essa reflexão sobre a tua intenção quando vai conversar com alguém. Será que você é 100% honesto quando conversa com as pessoas? Aliás, será que você sabe qual é a tua intenção quando vai se comunicar com alguém? Será que você estipula claramente o que você gostaria de receber como benefício daquela comunicação? Ou se você estabelece qual é o benefício que você quer fornecer com a tua comunicação? Eu fico pensando que a maior parte das vezes em que a gente tem ruído de comunicação, ou seja, quando eu falo e alguém não entende, ou quando alguém fala e eu não entendo, é porque muitas vezes não está bem definido o que eu queria com aquilo, qual era a real intenção, qual que era a minha, a minha motivação inicial ou final para aquela comunicação. Se você parar para pensar, quando você fala com a sua mãe, quando você fala com seus amigos, quando você fala com alguém do seu trabalho, toda comunicação tem alguma intenção. Mesmo que ela não esteja clara para você, para os outros, existe uma intenção. E quando essa intenção ela é comunicada de início, as pessoas não se sentem traídas. A pessoa que é reconhecida como a interesseira, ela é aquela que teve a falha de comunicação inicial, de comunicar, olha, eu estou aqui para aprender tal coisa com você, ou eu estou aqui para conseguir tal coisa com você. Quando a gente é claro, quando a gente é transparente, a gente tende inclusive a passar um pouco mais de confiança. Se eu estou conversando com você com um objetivo claro de conseguir uma aula sua sobre qualquer assunto, mas eu te falo isso de antemão, todas as perguntas que eu fizer, todas as colocações que eu fizer vão fazer sentido com aquilo que eu me propus. Agora, se eu não te aviso que quero conseguir de você informações, que eu quero conseguir de você algum tipo de orientação, e te encho de perguntas, eu passo por chato. Entende? E aí eu fico pensando, será que está sempre claro para você o que você vem tentando comunicar? Será que você tem entendido o que as pessoas, qual é a intenção das pessoas quando elas comunicam? Saiba, antes de mais nada, todo mundo, eu, você, todos nós temos essa prerrogativa. Uma comunicação não acontece sem uma intenção. Então, se alguém vem falar com você, é porque ela tem alguma intenção com você. Se você vai se reportar a alguém, se você vai conversar com alguém, é porque você tem uma intenção clara. Pode não estar clara para você de primeira, mas vai ficar clara para quem ouvir. Se você comunicar de antemão, você tem mais chances de ser bem recebido, de ser compreendido, e se você não puder ser atendido naquele momento, de ser orientado para um próximo passo, quem sabe até reagendar um bate-papo. Mas qual é a tua intenção? No fim das contas, qual é a tua intenção quando se comunica com alguém? Eu vou deixar essa provocação para você, porque na maior parte das vezes não é reconhecido no trabalho quem não se comunica bem. E se não for a maior parte das vezes, uma boa parte das vezes a gente não se comunica bem porque a gente não assume qual é a nossa intenção com aquela comunicação. Eu quero comunicar um projeto. Pô, mas você já chegou falando para apresentar o projeto, você já chegou fazendo críticas pesadas ao que está acontecendo, ao cenário ou a quem foi equivocado e que, enfim, gerou um problema que foi o que deu a oportunidade do seu projeto. Você chegou criticando, você não vai ser bem recebido. Ou quem sabe até na sua família. Você viu que o teu pai, tua mãe, teu irmão, teu filho, tua filha, alguém da sua família, um primo, quem sabe, um tio, está fazendo alguma coisa equivocada e ao invés de você tomar uma atitude que vai resolver o problema, você inicia com as críticas, você inicia com ataques, quando na verdade poderia muito bem ajudar e ser útil, inclusive resolver o problema, apresentando a verdade, a intenção do seu comentário.
Inclusive, essa é uma habilidade que as pessoas têm, as pessoas que têm uma comunicação já um pouco mais avançada, inclusive desconstruir argumentos que são agressores. Você ouviu alguém fazendo uma agressão ou, quem sabe, uma insinuação e a outra pessoa falando assim, mas qual é a intenção da sua pergunta? Qual é a intenção disso que você acabou de falar? Esse tipo de pergunta, qual é a intenção do que você está me propondo? Esse tipo de pergunta, se a pessoa que está fazendo aquela insinuação não tiver clareza do que ela está falando, desconstrói o raciocínio, tira a pessoa do eixo do que ela estava falando e, quem sabe, até envergonha a pessoa que estava fazendo aquela comunicação equivocada. Eu fico pensando que eu e você, quando nós nos dedicamos a nos comunicar, a coisa mais importante é entender que a comunicação ela acontece assim, ó. Eu comunico e a pessoa me dá feedback. Ou o oposto, a pessoa me comunica e eu forneço para ela um feedback. Independente de eu querer ou não, isso acontece. Independente de eu gostar ou não de fornecer feedback para as pessoas, isso acontece. Porque o que a gente não tem muitas vezes é maturidade para lidar com essa dinâmica do dar e receber, do dar e receber. Tem vezes que eu fico me dedicando muito a comunicar bem, mas esqueço de ouvir e de perceber o feedback do outro. Tem vezes que eu me dedico muito a prestar atenção no que a pessoa vai me fornecer de feedback, mas eu não me preocupo em dar uma boa primeira comunicação. Por que eu estou falando tudo isso? Equívocos, ruídos de comunicação, na maior parte das vezes acontecem por falta de clareza sobre a sua intenção final, sobre qual é o propósito daquela comunicação, e acontecem também porque na maior parte das vezes a gente não se coloca no lugar do outro. Por isso que eu desenvolvi o método Nemawashi de comunicação empática, onde um dos principais pilares é a empatia. Eu não vou me comunicar com o outro se eu não quiser realmente entendê-lo, compreendê-lo e até, quem sabe, trazer as intenções dele para o meu mundo, para que eu possa, inclusive, conversar com as intenções dele. Eu costumo dizer que empatia real é aquela onde eu consigo entender a intenção do outro, respeitar e até, quem sabe, fornecer meios dele conseguir realizar aquilo que ele tem como intenção. Se isso for bom e lícito, né? Então, enfim, no fim das contas, qual é a tua intenção? Você já parou para pensar nisso? Deixa seu comentário aqui embaixo. Eu vou adorar ver o que você tem para me dar de material, né? Porque quando a gente conversa, tudo vira repertório. Deixa aqui seus comentários, compartilha para as pessoas que você conhece. Talvez uma pessoa que tenha dificuldade de se comunicar, que sofre com isso. Ou talvez uma pessoa que não te entendeu muito bem e que simplesmente, se ela tivesse tentado, se você tivesse dado a clareza das suas intenções e ela tivesse se esforçado para entender a sua intenção real, ela te compreendesse melhor. Compartilha esses vídeos então e fica aqui comigo nesse canal porque tem muito conteúdo sobre comunicação. Eu vou adorar compartilhar o pouquinho que eu sei com você. Um forte abraço e até a próxima. Fui!